Agora eu já ia dizer boa tarde. É porque, gente, vocês têm que entender, nesse momento são 16 horas e 40 minutos, tá certo? Então eu ia dizer boa tarde. Mas eu sei que o melhor horário para vocês assistirem aula de arte é tipo 1 hora da manhã, depois que esgotou, maratonou a série. Então, boa madrugada. Olá, meu querido amigo, companheiro de percurso, meu É, irmão, camarada, você, meu amigo de fé. Meu irmão, camarada. foi longe aí, Roberto Carlos. E aí, Robertos, Roberto? Robertos, porque são vários Robertos Carlos. Robertos Carlos. Como vai, professor? A gente está tão próximo das festas juninas, depois de 2 anos sem dançar o forró, né? Mas com Depende de tanta mim, coisa continuarei sem aí, dançando forró, sem dançar forró. eu acho que Acho que a ainda não é gente hora está no para isso, momento não. de tomar decisões bastante representativas em relação não só ao indivíduo como ao coletivo, né? De repente, a gente já está colhendo uns frutos amargos, imagine depois desse São João, hein, meu amigo Ronald? Porque eu acho que assim, vontade a gente tem, mas o que é esperar mais um pouco para quem já esperou tanto? E aí a gente tem um outro processo, que é o processo de vacinação. E aí, né, muita gente também não se vacinou só a primeira dose para ter um comprovante para ir para shows, para um monte de coisa, e depois. Então, galera, pelo amor de Deus, vai vacinar aí, sei lá, se isso é uma boa recomendação, mas tá tudo bem. Seja egoísta, cuide de todo mundo, né? Seja egoísta, cuide de si, porque, meu filho, essa bicha, quando pega quem não está vacinado, faz bagaça. Bicho, é mesmo, viu? Se quem está vacinado, ela já dá, às vezes, um baquezinho, né? Imagina você, É. quem não esteja, né? Mas Aham. sejam muito bem-vindos, crianças do primeiro ano colegial, sede Crianças, Taigara e sede adolescentes. Monete. E vamos que hoje o negócio é falar de fé, é a arte barroca, é o Uhum. estilo rococó. Já entre neoclássico também, Ronald, ou é o neoclássico na O sequência? Eu acho que neoclássico neoclássico é outra, é já outra aula, né? porque assim, são três aulas, na verdade, aí, né? Você teria, uma seria o O barroco. barroco e o rococó, né? E a outra seria o neoclássico. Mas aí a gente tinha feito, na época, tudo de um pacote só, então É, aí eu mas eu acho que fui... está subdividido aí, sim, tá? Não vai Não, ser tudo, tá, não. tá dividido tudo direitinho. É para a galera não se assustar, entendeu? Porque de vez em quando a galera diz, meu Deus, help me! Nada, ninguém se assusta mais com Mas, isso, não, só assusta nada. São meninos fortes, não, resilientes, resistentes. Há um todos tempo os que tá, entes, todos os entes, resiliente, fortes, resistente, resilientes, resistentes, inteligentes, competente. competentes e treinados depois de um ano em casa. Treinado não tá eminente, não, pô. Não, mas treinado era para sair doente. Ai, Ronald, só você, meu. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe Sabe lá. lá, já dizia Grande Djavan. Djavan. Vamos Escreveu umas embora, coisas que eu então, nunca entendi o Ronald. que é. É, Barroco, a gente viu a primeira ali, né, a imagem que vocês estão vendo ao lado esquerdo de vocês do vídeo, é a igreja de São Bento, no Rio de Janeiro, Nossa Senhora, a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Foi construída na montanha lá, né, e tem essa padroeira Nossa Senhora de Montserrat da Espanha, é na região de Serra, então associaram aí, porque o mosteiro foi feito na montanha lá, fica entre o primeiro distrito naval e Arsenal de Marinha. Onde você olha, é um cartão postal. Um lugar muito belo lá no Rio de Janeiro. e E vale esse, até a pena, Ronald, antes só te dando um não, cortezinho aí, sem levar nenhum ponto, é importante que a gente lembre para essa galera que Barroco é uma escola literária, um estilo, porque a gente cai num lugar equivocado de relacionar muito Barroco à literatura, né? Porque fica uma aula de literatura e agora
é que a gente está criando, ou tentando criar, desde o ano passado, na verdade, né? Há uma tentativa de criar essa cultura de estudar a história da arte, mas eu vejo assim, muitos adolescentes, muitos alunos do ensino médio, tomando, por exemplo, romantismo como literatura, modernismo como literatura. E aí, quando a gente vai estudar, por exemplo, pintores modernistas, ou expressionistas, ou surrealistas, muitos alunos ficam assim, mas isso é quando, né? Porque a gente se perde nessa régua temporal, porque separa as artes. E eu realmente tenho uma resistência muito grande, embora seja professora de literatura e goste muito de literatura, embora também acho que essa literatura cronológica de escola seja um equívoco, né? Parece que o cara dorme barroco, acorda Arcade. A gente tem que ampliar. A literatura não é a mais importante das artes, porque não há mais importante das artes. A gente pode até dizer assim que há artes que surgiram antes, há artes que surgiram depois. Não dá para a gente falar que o cinema surgiu na Grécia Antiga, tá? Porque cinema exige todo um aparato tecnológico, tem toda uma questão que a Revolução Industrial inicia, mas que só o século XX verdadeiramente eclode, faz eclodir. Então, gente, a gente aqui, eu e Ronald, estamos falando do Barroco como uma escola, não apenas literária, mas um estilo. E como a aula hoje é de História da Arte, não de literatura, literatura não vai aparecer aqui, senão como contexto. Às vezes a gente vai falar uma coisa ou outra, né, Ronald, que nos remeta ao aspecto literário, mas a ideia do barroco, da história da arte, que nós vamos focar é arquitetura, pintura, escultura. E como a questão, você pode estar se perguntando assim, poxa, já começou com uma visão de um interior, de uma igreja, aí você tem que beber lá, menino de primeiro ano, na aula que você deve já estar tendo de barroco, para entender que o barroco tem uma conexão muito íntima, muito profunda com a questão religiosa, com a questão cristã, não é? Que vai ser trabalhada ao longo da aula. Pronto, Ronald, era isso. Porque se a gente não avisar, o menino acha que a gente vai dar aula de literatura, entendeu? Não, e é interessante a gente ter esse cuidado que você teve, porque quando a gente fala de barroco, estamos falando também do barroco na música, não sei se está dando para ouvir. Estou ouvindo, sim. Então, assim, é na música, a literatura. Eu gosto desses efeitos da música barroca, principalmente quando tem as rupturas que vão aí, descem. Porque na pintura é a cor, isso. Pode, né? Que é justamente essa coisa que a gente está vendo aí nessa igreja, nesse explodir de coisas, esse excesso, né, ouro e tal. E aí foi bom você pegar esse gancho da questão da literatura, e eu digo isso aos meninos direto, né? Que a gente estuda as coisas muito fragmentadas. Por exemplo, hoje eu estava estudando com eles a questão do helenismo, os meninos do terceiro ano, fazendo a transição para a Idade Média, e falando justamente que a gente fala de uma filosofia helenista, mas o peso da filosofia helenista, ela vem antes ali, né? Assim como você provavelmente não tem alguma coisa muito precária, mas assim, provavelmente havia uma música daquele momento. Havia escultura, sim, pinturas, arquitetura, literatura. Então, tudo isso, né, eu gosto muito do Hegel, quando ele fala da questão estética, quando ele vai lá falar sobre a história e tal, trazer a dialética histórica, e ele traz muito isso, que a arte, essa manifestação que se chama arte, você pode entender o espírito, né, de cada momento a partir da questão arte, né? E que bom seria que se cada vez mais a educação a gente pudesse caminhar mais para
estudar a história desse momento, estudar a literatura desse momento, a pintura, a música, né? Esse homem desse momento como um todo, para que a gente pudesse ter esse espírito, né? Porque quando você olha para uma igreja cheia de ouro, né? Cheia da tentativa desse movimento, né? Dessa coisa, né? Como você falou da música aqui, e vai, explode, né? É muito forte você entender que esse homem que agora, né? E você tem dois momentos que eu gosto de falar desse momento chamado aí século XVII, ou período barroco, porque você tem o homem voltando para a questão antropocêntrica, e de um lado ele indo para a ciência, né? A gente vai ver toda a questão da física, Descartes, etc., e do outro lado esse homem que resiste ainda com essa coisa religiosa, esse homem que está ali entre o pecado e Deus, entre a ciência e Deus, entre as discussões sobre a religião, sobre a igreja, mas ele ainda está muito envolvido nessa coisa de Deus, né? Então, a gente, por exemplo, você vê, né, eu botei um trecho aí do Bach, que é um grande compositor protestante que compôs várias coisas da música católica, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante você entender esse momento, que até eles mesmo dormem protestantes e acordam, dormem católicos e acordam protestantes. Há toda uma continuidade e ruptura, se a gente pode falar assim, ruptura, ou seja, uma transformação. E essa emoção que aparece no barroco, essa tentativa de pulsação e, ao mesmo tempo, de dualidade, ela é muito rica, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, quando você chega essa igreja lá do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, quando você chega na igreja de São Francisco aqui, você vai ver a igreja muito cheia de ouro, também tem toda uma questão histórica de deixar o ouro no Brasil para que esse ouro não fosse para Portugal, mas, por outro lado, os mosteiros, os conventos, ou seja, onde os monges, os freis, os frades moram, é um lugar extremamente simples, né? Porque é essa coisa entre a morada do homem e a morada de Deus, né? É sempre essa coisa muito dual, mas não é só isso, é que tem uma emoção própria, tem um movimento, tem um exagero, né? É fantástico, eu gosto muito. Eu acho que o barroco é uma das mais fiéis expressões do que verdadeiramente a religiosidade cristã quer que o ser mortal entenda como fé, como Deus, essa coisa que extrapola e que é difícil de explicar. Quando você entra num lugar desse, e eu vou pegar esse exemplo que você deu aqui da Igreja de São Francisco, o que a gente sente, a sensação que a gente tem dentro é inenarrável, não tem como você narrar, é algo que transcende. E Ronald, chama muito a atenção, porque independe da sua religião, pode ser um agnóstico, o cara chega lá, olha aquilo e diz assim, o que é que você sente? É difícil você encontrar no vernáculo, no léxico, algo que com precisão traga o impreciso, porque transcende. E é uma estrutura artística, é uma coisa concreta, de uma abstração absurda, porque é concreto porque você vê, está ali na sua frente. Mas é muito abstrato, é muito subjetivo, porque o que você vê, você não consegue explicar. O que você vê, você não consegue palpar. Não é palpar no sentido de tocar, é no sentido de decodificar. E eu acho que não é para ser decodificado. É uma coisa que cada vez que eu dou aula de arte, que eu estudo um pouco mais de arte, música, que pode ser a música de Bach, como pode ser a música de hoje, né? De um show de Benito de Paulo. Sim. Eu digo Benito porque eu sei que você ama Benito de Paulo, de Paulo eu também adoro. Isso só pode ser muito bom, porque olha o nome, Benito de Paula. Então, assim, quando a gente pensa um pouco na grandiosidade, não tem palavra, é o inominável. E cada vez menos eu estimulo meu aluno a encontrar a palavra. E às vezes até eu entro em choque, porque ele pergunta, mas no vestibular a gente precisa ter resposta. Mas a resposta vem se a gente sente. A resposta vem se a gente palpa com o sentimento.
A resposta vem, você lê a proposição e ela vai casar um pouco com aquilo que é inominável, porque ela vai se aproximar do inominável, entende? Então, cada vez mais eu entendo que quem constrói essas coisas, constrói para não ser palpável, para não ser entendível, para não ser tocada, mas para ser sentida. A arte não é para tocar, a arte é para sentir. Na verdade, não é para a gente tocar a arte, é para a arte nos tocar, não é? Então, E o assim... Barroco tem muito isso, né, que vai caminhar para a questão contra a reforma, e tem um outro lado da contemplação, né, que a gente já falou antes, porque no início aí você tem no Renascimento aquela coisa didática, e no Barroco você tem essa coisa do sentir, aquilo que os olhos não se cansam de ver, né? Tantas riquezas de detalhes o tempo inteiro. Você entra numa igreja dessa, né? Eu morei aí, posso dizer, quase 3 anos e às vezes eu tento lembrar de coisas que eu não dou conta. E fui visitar aí depois de praticamente não, 20 anos depois, e vi coisa na visita que eu não tinha visto ali, vivendo, porque o artista, né, ele estava com essa preocupação dessa grandiosidade, dessa coisa que, assim, é a riqueza, que não é a riqueza do homem, é uma riqueza divina, é uma coisa, como você falou, transcende, e que essa coisa do Wittgenstein, né? O limite da sua razão é o limite da sua fala, né? Então, quando transcende a razão, não tem palavras para... A fala não dá conta, né? Não dá conta. A fala não dá conta. Eu lembro que, lendo Jung, ele diz assim que a palavra, ele não diz exatamente isso, mas essa é a ideia, a tentativa de um homem exercer domínio sobre tudo, inclusive sobre ele. E que mergulhar no inconsciente é não conseguir dar nome, porque a palavra não dá conta, né? E é por isso que está lá. Quando emerge, para nominar, é muito complexo. Eu acho que a arte entra aí, né? É o que Nise da Silveira trabalhou com seus pacientes, é o que o próprio Jung trabalhou, é o que Madre Teresa de Calcutá, é o que Irmã Dulce traz à tona, né? Essa coisa de, não é a palavra, é o gesto, é o olhar, é o encanto. Eu acho que o Barroco está muito dentro dessa construção, e é o que esse slide traz, a emoção sobre a razão, e é a liberdade criativa, né? Tem o norteador é a fé, a igreja, é a visão cristã, mas é uma criação muito livre no sentido do racional do Renascimento. Enquanto o Renascimento estava muito racional, muito do cálculo, da medida justa, do homem vitruviano, não é? Aquela coisa toda muito harmônica, muito equilibrada, o Barroco vem para a liberdade e o próprio desequilíbrio de um homem que está numa cisão muito grande, né? No homem que está dividido, puxado por um lado para essa visão racional do Renascimento, que está pertinho ali, porque ele está naquela transição, e do outro lado você tem a igreja da Idade Média tentando trazer de volta todos os seus dogmas e fortalecer a fé cristã, católica, né? Porque é muito importante que a gente faça essa linha de diferença também do que é cristão e do que é católico, né, Ronald? Porque, na verdade, você tem a segunda grande cisão aí do cristianismo, né? O primeiro veio com os orientais, a questão da igreja ortodoxa. E a reforma protestante, que é algo muito discutido no sentido da palavra reforma, porque para a igreja é uma outra ruptura. A ruptura é essa que vai derivar em tantas outras denominações cristãs. Né? Então, assim, por exemplo, se essa igreja aí, quem estiver passeando no Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de conhecer a igreja de São Bento,
pode ter uma experiência atemporal. Em que sentido? Você vai sair do século XXI, principalmente se estiver num ofício, porque os monges ainda hoje cantam o ofício aí em latim, 2 vezes na semana, segunda e sexta-feira, eles rezam a missa totalmente em latim, com órgão de tubo tocando, etc. Então, você tem uma sensação que você está num cenário aí da época, quando foi construída essa igreja, né? Mas é justamente essa coisa de marcar a fé católica com suas características, né? Uma vez que o protestantismo vai trazer outras questões, principalmente o esvaziamento da ideia de templo, em alguns lugares a simplicidade, vai ser logo tão grande assim, porque você vai ver, uma aluna disse assim, professor, eu viajei com minha mãe, eu estava, acho que na Inglaterra, e entrei numa igreja luterana, parecia uma igreja católica, eu entrei numa igreja anglicana, era uma igreja católica. Eu disse, porque a coisa não é assim de uma hora para outra, e não há uma diferença para a questão evangélica hoje, principalmente as várias denominações e tal. Mas a Igreja Católica, ela quer marcar muito, e essas construções é uma marca disso, que a gente está no novo mundo, e a Igreja vem na coroa, vem com Portugal, vem com Espanha, que são países extremamente católicos. E tradicionais, né? Tradicionais, um país que tem Inquisição, vai demorar. Ronald travou, né? A gente já está se acostumando com os travamentos do Rio Vermelho, mas eu vou levando aqui. E ele estava falando exatamente de uma coisa que, historicamente, a gente sabe que os países ibéricos, ali da Península Ibérica, tanto Portugal quanto Espanha, gente, tem uma tradição cristã, católica, muito ferrenha, muito grande, tanto que a coroa portuguesa vem para aqui, não apenas em 1500, com a Esquadra de Cabral e com a colonização, mas vem também em 1808. Repare que o primeiro ato na Terra é rezar uma missa, não é? E há uma preocupação com a difusão da fé, com a catequização dos indígenas. E Salvador, por exemplo, que é a primeira capital do Brasil, é uma cidade lotada de igrejas. E a Inquisição demorou para ser banida, digamos assim. Hoje você tem novas formas de Inquisição, que não é colocar ninguém em fogueira, mas ainda há uma crítica muito fervorosa a quem não é cristão, e às vezes as pessoas não têm religiosidade, dizem assim, eu sou católico não praticante. Como assim você é católico não praticante? Quem é católico pratica, né? Se você não pratica, você não é católico, você pode ser uma pessoa que tem a sua fé, mas você não tem uma religião, tá certo? Então, essa questão da Inquisição, dos dogmas, em sociedades tradicionais como Portugal e Espanha, são questões bem significativas. Então, nesses lugares e nas suas respectivas colônias, o barroco realmente vai se manter de forma intensa, de forma duradoura, de forma significativa, tá certo? Então, um dos aspectos mais importantes dessa questão é que realmente o barroco rompe com importantes conceitos renascentistas. Eu estava dizendo aos meninos aqui, meu amigo Ronald, que a gente já se acostumou de vez em quando no Rio Vermelho sua internet cair, mas eu continuei falando aqui sobre essa tradição e como essa questão da Inquisição, dos dogmas, dentro da Península Ibérica, começam a se diluir muito mais tardiamente do que em quaisquer outros países da Europa, e que até hoje a gente tem ainda muitas bases de tradição cristã ainda do passado, em pleno século XXI, né? Sim, porque, veja, a gente tem uma igreja que surge aqui pela Companhia de Jesus. Porque falar da Companhia de Jesus é importante, porque a Companhia de Jesus vai fazer esse papel, né, de pregar, de levar a fé como soldados, né, de Cristo, defendendo essa fé. O novo mundo começa a ser catequizado,
A Igreja Católica ganha esse espaço nas colônias, você vai ver que a América do Sul, né, praticamente, e também o México, né, lá em cima você tem um catolicismo muito forte, né, vindo justamente de Portugal e Espanha. Diferente, né, nos Estados Unidos, que vai ter uma outra questão que não é católica, é mais voltada para a questão protestante. Até a forma de colonização. Então, assim, você está vendo a igreja que está num momento, né, em que essas colônias começam a ganhar espaço, seja pela riqueza, etc. A minha disse, professor, como é? Porque tem tanta igreja aqui em Salvador? Se você for no Rio, vai ser a mesma coisa. Se você for em Minas, principalmente nas regiões que tiveram mais minério, etc., né? Você vai ver muitas igrejas. Se você for para a região de Minas, ali, você chega ali em Ouro Preto, Mariana, etc., você vai ver cidades com essa característica bem barroca. Por quê? Porque o barroco também é um marco dessa construção católica de afirmação da fé. Não é à toa que é nesse momento que você vai ter muita questão do imaginário, né? Muitas imagens também, muita pintura. Por quê? Se de um lado o Lutero e o Calvino querem voltar para um cristianismo em que toda essa tradição não existia ainda, né? Então era uma coisa mais simples, a igreja vai reforçar justamente a partir da ideia da tradição, dessa marca forte do que seria o cristianismo católico, né? Então isso é muito forte. E o barroco, ele chega a sair da ideia da própria razão, né? Que é muita emoção, muita pulsação. Muito bom isso, Ronald, porque assim, cada vez, galera, é mais importante, mais importante, que a gente compreenda arte dentro de um contexto ideológico, cultural, político, social, econômico. Não é simplesmente assim, dá trabalho você estudar arte, porque a gente precisa compreender o contexto em que a arte está inserida. Então, dar essas aulas com o Ronaldo, para mim, é algo muito importante, porque ele traz, inclusive, esse contexto filosófico, e a filosofia é um caminho para essa compreensão, não é? E a filosofia dialoga com a história, dialoga com a economia daquele momento, dialoga com a política daquele momento, com o pensamento daquele momento. Quando você reúne tudo isso, você traz um caráter filosófico e sociológico. Eu acho interessante, porque só vai se falar em sociologia no século XIX, mas sociologia está aí. Que eu digo aos meninos que a filosofia, como mãe de todas as ciências, elas foram se separando. E a última a se separar da filosofia, a mais tardia separação é a psicologia, né? Não é à toa que a gente tem aí os terapeutas desde a antiguidade, né? Sim, eles estavam no deserto, né? No contexto da filosofia, de que a psique, né, a alma, era imortal ou não era, mas ela adoecia, e as doenças do corpo estavam relacionadas a ela. Então, quando a gente pega, por exemplo, o barroco, existe uma preocupação social muito grande. Por exemplo, você olha para uma igreja dessa, de um lado estão as mulheres, né, as imagens, né, das santas, e era onde sentavam as mulheres, do outro lado, lado de cá, né, seria onde sentavam os homens, então separados aí. Então, você tinha uma estrutura que separava homens de mulheres, quem sentava à frente eram autoridades da cidade, mas até chegar ao final, né, o fundo da igreja, onde eram as pessoas mais simples, e lá atrás, né, antes do pórtico da igreja, um lugar que nem calçado é, se você entrar nessa igreja, que é muito rica, a igreja de São Francisco, você vai ver que o chão é cru, não tem, como vocês estão vendo, esses ladrilhos, esses, né, pisos trabalhados, é um chão cru, ali ficavam os escravos. Por isso que aí vai ter uma outra construção aí perto, que é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é uma igreja para os negros que já, né,
estão ligados ao catolicismo e que aí, né, vai passar por um outro processo de catequese e tal, mas é uma outra questão histórica muito bonita da história, né, ao mesmo tempo triste e bonita da nossa história. Mas essa grandiosidade, ela tem um aspecto também sociológico, deixar o ouro aqui no Brasil, porque todo ouro ia para Portugal, então quanto mais ouro você colocasse nas igrejas, era uma forma de deixar esse ouro aqui no Brasil, né? Tem o outro lado também, que é assim, nos países católicos não há espaço para a questão protestante, né? Isso é muito interessante, porque está ligado também à questão sociológica, porque o protestantismo vai crescer na Alemanha e nos países onde a burguesia vai crescer também. Então, tem um outro lado do protestantismo, que é o lado calvinista, que a gente vai ver lá. O Weber fala muito sobre a ética protestante pelo capitalismo. Ele vai dizer que essa ética, né, da riqueza, do trabalho e tudo mais tem a ver com a questão do calvinismo na Europa e tal. E a gente vê muito isso, né? Até mesmo os países, né, que são de colonização protestante, eles têm uma colônia de povoamento. O nosso é só de extração, né, de exploração, né? Então, até a maneira de trabalho e tudo mais dessa sociedade. Por outro lado, né, as sociedades que conviveram com o catolicismo preservaram mais, por incrível que pareça, preservaram mais as culturas, tanto dos nativos, né, que a gente chama dos índios, quanto das etnias do continente africano que vieram para cá. Já nos países protestantes, essas culturas foram, né, sofreram uma aculturação muito grande. Você não vai ter história religiosa afrodescendente nos Estados Unidos, nem muito menos no Canadá. Muito pelo contrário, né? Inclusive, a população afro-americana está muito no universo do protestantismo, né? Sim. E não na religião africana, né? Você não vai encontrar candomblé nos Estados Unidos, não com uma forma preponderante e aberta. Pode até ter, mas muito às escondidas. Você vê muitos... E as vozes poderosas dos corais protestantes, né? E que aí você tem a questão da inserção do homem e da mulher negra, né, já no final do século XIX, no século XX, que é a construção do blues, que é o canto de lamento do apartheid norte-americano com a música religiosa. Então, aquele grito, aquele choro, aquela tristeza desse homem que está sendo segregado, oh God, né? Oh Deus, nos separam, somos irmãos. E é muito interessante. É muito, porque depois você tem, por exemplo, o soul, que é também uma variação com uma presença afro-americana muito forte no soul, uma criatura do Brasil que foi muito influenciada pelo soul, foi o Tim Maia, né? Exatamente lá. Ele foi lá beber na fonte, né? Bebeu na fonte, inclusive foi preso na fonte por outras fontes também. E o jazz também, né? Então você vê na verdade, você tem o blues, o jazz, e aí na corrente você vai ter o rock, o reggae, né? São todas desse berço aí. E já a música, né? Aí é já a outra parte da aula, né? A música caribenha, a música brasileira já tem outro que a gente chama de swing, né? Já tem outra expressão. Mas é tudo muito interessante, porque é a maneira como se capta tudo isso e se transforma em melodia, né? Então, assim, o banzo continua aí, você sente no blues uma tristeza, mesmo que a letra seja uma história super linda, a melodia é muito de banzo. Tanto que eu digo que o blues é para mim, né, na minha percepção, é música de fim de noite, assim, você deita e ela te abraça. Sabe fim de festa, quando você se acabou todo de dançar e que você naquele momento está querendo quietar e integrar? É o blues, né? E eu gosto muito do filme Soul, que é uma animação fantástica, né? E tem muito essa percepção mesmo, que vai muito além do ritmo, da melodia. É uma coisa... O filme é fantástico, né? Tem filmes que realmente, velho, são músicas aos ouvidos e beleza aos olhos, né?
Um filme muito interessante para se ter uma noção também dessa cultura, né? É o do Ray Charles, que traz essa coisa né, dessa transição para a música da perseguição aos grandes músicos, assim como o B.B. King, né, o Ray Charles, o Lionel Richie, que vai aparecer mais à frente, o próprio Michael Jackson, é mais mas que são grandes representantes dessa música. Tem um cara também que era cego, né? É o Charles, o Ray Charles, né? O Stevie Wonder. Stevie Wonder. Fantástico. É o Ray Charles e o Stevie Wonder, os dois são. Então, muito assim, aí tem um outro lado ainda do Renascimento, nos azulejos e as histórias bíblicas que vão aparecer aí. Você vê, por exemplo, lá na frente no altar tem, você vê, não sei se consegue enxergar direito, mas acho que dá para ver ali aquele azulzinho, são os azulejos, e tem esse nome porque era azul. Sim. Virou uma catacrese, né? Azulejo verde é uma catacrese. Azulejo, e né? Agora, então, azulejo azul já não é pleonasmo, né? Sim, é verdade. Porque o fundo era branco, a pintura era azulada, né? E aí os artistas que faziam essa pintura, aí começa ali, você vê naquele canto da igreja, ela continua nas paredes do claustro, tem um claustro belíssimo aí, os claustros dessa igreja. O que é um claustro, gente? O claustro é uma construção entre a igreja e o convento que tem um lugar para a meditação. Nos conventos não, mas nos mosteiros tem justamente a sepultura dos monges, onde os monges, sempre que estão rezando pela alma dos outros monges que ali já moraram. Então tem toda uma... Agora, é interessante, né, Ronald? Eu queria que você opinasse que quando a gente fotografa e a partir do ângulo da igreja de São Francisco, parece que ela é um mundo, né? Mas é uma igreja linda e muito compacta, né? Ela traz uma sensação de acolhimento ali, de você estar integrado, exatamente porque ela é bem menor do que a gente está acostumado a ter em igreja, né? Até aí porque a grandiosidade dessas igrejas vão aparecer justamente no brilho do ouro, né? Aí você pensa, nessa época não tinha energia elétrica, isso ressaía com luz de velas, etc., né? Então, deveria causar, né? E como você percebe, essas igrejas têm sempre um vitralzinho em cima que é pequeno, a ideia ali não é iluminação, é passar uma luz para quando tem a cerimônia, no ápice ali da consagração, está incensando, você ter aquele contraste entre a fumaça do incenso com a luz que está entrando. Imagine com esse fundo dourado, é um negócio assim, né? Sensacional. Não, os caras não construíam assim do nada, né? Eu lembro que a construção do mosteiro, as celas sempre muito agradáveis, porque era sempre do nascente, não era nascente total, os caras pensavam nisso, as paredes e tudo mais, né? E uma construção aí que não é de uma hora para outra, né? Os caras passam, às vezes, quase 50, 70, 100 anos fazendo uma igreja, né? E a igreja lá do São Bento do Rio foi restaurada, toda restaurada. Passaram mais de 6 anos restaurando e está uma coisa muito bonita. A igreja de São Francisco passou por uma restauração, mas em matéria de restauração, uma das melhores restaurações de Salvador que eu pude apreciar foi a da Igreja da Vitória, né? Que foi justamente aquele prédio lá atrás que tem um nome alemão, Mansão Wittenberg, que patrocinou, e perceberam que o teto, que era uma pintura muito bonita, estava coberto por outras tintas, e aí foram fazer um trabalho de restauração e ficou muito bonito. Mas aí... Para ser restaurador, o cara tem que ter muito conhecimento, né? De várias áreas diferentes. Porque você não restaura uma coisa... Por exemplo, você vai restaurar o ouro, então é um entalhador, se for aí a parede e tal. O restaurador de pintura é outra pessoa. O restaurador de madeira... Azulejo, jacarandá, tudo aí é uma especialidade. De imagem.
A imagem, às vezes, tem que a gente chamava, é engraçado, né, que no mosteiro tinha um mestre Romualdo, um dos últimos mestres da Bahia de restauração, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o mestre Romualdo, e ele era de entalhe e pintura, de imagens e paredes, né, e era... Que show, hein? E restaurar um negócio desse de ouro não é fácil, não, porque você tem que fazer toda na madeira, no cedro, para depois cobrir com a folhazinha de ouro, e é um trabalhozinho... Bom, né? Tanto que tem restauração que leva... Tem restauração que leva 10 anos. Oi? Tem restauração que leva 10, 12, 20 anos, pô. Porque você tem que ter é um trabalho de paciência, é um trabalho de precisão e é um trabalho de calma. Muita calma. É meditativo. É uma terapia. É uma terapia. Você fica horas e horas ali. Bom, então, Ronald, tá aí o Barroco rompe com esses conceitos do Renascimento. O Renascimento, gente, só para revisar, pautado numa visão muito racional. De repente, você tem um Barroco retornando à visão medieval, só que não dá para você retornar ao que era antes, quando depois do que era antes já surge algo completamente diferente. Então, assim, mesmo retornando, você já tem uma influência muito forte do que vem depois, né? Não é um retorno igual, porque tome muito cuidado com isso, assim, volta à Idade Média. Não tem como você sair do Brasil, vai morar 2 anos no Canadá, mesmo voltando ao Brasil, você já é outro, porque você já ficou 2 anos no Canadá, tá? E não precisa ser Canadá, você pode morar 2 anos, você morando sozinho. Você vai ali no Rio de Janeiro, Minas Gerais, você já muda a concepção das coisas. Você sai da casa dos seus pais, mora 2 anos sozinho, no mesmo lugar, às vezes no mesmo prédio, só em um apartamento diferente, você já volta diferente, então não dá. Isso é só uma analogia, galera, para vocês entenderem que o cara não volta à Idade Média, estando ele 2 séculos depois, tá? 2 séculos que eu estou dizendo de um fim de uma Idade Média para uma Idade Moderna, tá certo? E volta ela e vai ser igualzinho. Então, é por isso que se fala dessa noção de equilíbrio entre razão e emoção, sendo que o Barroco tende ao desequilíbrio, tá? Ele tende à emoção, entre arte e ciência, essa associação. Claro que o Barroco bebe no Renascimento, não tem como, tem muita técnica, tem questões que o Renascimento trouxe, que tem a ver com a ciência renascentista, técnicas, tintas, tem muita coisa que aconteceu que o cara dá. Eu vou voltar à arte da medieval e vou pegar a tecnologia medieval, não tem como. É mesmo essa coisa que você falou, da igreja ser compacta, dessa noção de amplitude. Aí você vê, por exemplo, no átrio dessa igreja, que fica ao lado, antes de você entrar na igreja, o teto, ele tem uma pintura de perspectiva muito interessante, onde você anda, e geralmente os guias aconselham que você vá andando e olhando para cima, parece que as colunas estão tomando um formato de acordo com o lugar que você está, né? Que é essa pintura renascentista de perspectiva. E aí tem outra coisa do Barroco, né? Você olha sempre para o teto. No Barroco você precisa olhar para o teto. Por quê? No teto tem sempre as pinturas de colunas que traz aquela noção de que estão abrindo para o céu, né? A igreja está sustentando algo maior, né? Que ela, na verdade, não está sustentando, mas ela é o contrário, né? Ela está sendo sustentada pelo céu, né? E ancorada no mundo. E você está meio que passagem ali. Por isso que você vai olhar para o teto, tem Nossa Senhora, os anjos, é como se você tivesse o céu aberto, né? Mais aberto no sentido mais metafísico até. Uma igreja que traz muito isso é a igreja do Bonfim, né? Que a gente anda e fica olhando para o teto. Sim. As igrejas dos interiores também, que são bem tradicionais, aí tem os anjos, o céu, aí tem Cristo, às vezes, com os braços abertos, e dá essa sensação de isso aí é o céu, e Cristo está no céu, e eu vou para o céu. E não, Cristo é muito está interessante. Nessa igreja, principalmente, tanto na principal quanto na ordem terceira, você entra, vai encontrar embaixo uns caras segurando as colunas, né?
segurando os pecadores ali, segurando a coisa. É muito interessante, porque essa construção que parece ser algo muito solto, está tudo muito interligado. E é muito inteligente, há uma ideologia nisso tudo, né? Não, é muito forte essa coisa, porque eu gosto muito dessa coisa do Hegel, da dialética histórica, né? Tem um momento dado, uma coisa que aparece, as duas vão entrar numa dialética, gera uma síntese, né? Então, essa síntese nunca vai ser igual à tese, nem igual à antítese. Agora, ela pode voltar para a tese anterior, que foi já, entre aspas, não há uma superação, né? Há um diálogo histórico entre a própria história, que é o ser humano mudando o pensamento, mudando a sua visão. E aí, o que acontece? Você entra no Renascimento com a razão. Aí vem a própria ideia das reformas protestantes, vem a ideia da Descartes, a razão, Francis Bacon e a experiência. A igreja diz, não. E o amor de Deus está onde? Espera aí que eu vou encher isso do amor, do sentimento, né? É um diálogo entre a razão e o sentimento, entre o homem e Deus. É sempre isso, né? Eu acho muito interessante. O barroco é muito forte, essa percepção dialética. E que nunca vai ser só fé, né? É muito mais. Nunca. A fé, né? A fé, ela é tocada pela música, ela é tocada pelo visual, ela é tocada pelo próprio banco, quando você entra e senta e fica ali, né, meio que caído, numa espécie de sofá. No eco, quando o padre começa a falar e vem o eco, gente... Não, e tem toda uma coisa, né, que a gente, por exemplo, a gente tem uma noção muito errada das igrejas. O canto era em cima, era o coro superior, que ficava em cima da nave superior, ali o som se propagava. Aqui na frente, a missa quase não se ouvia. Onde é que o padre falava? Geralmente nos lados, que ficava embaixo da cúpula. Então, não tinha som, não tinha caixa de som, não tinha microfone. E todo mundo ouvia muito bem, porque havia uma divisão. E aí, essa coisa do coro superior era justamente para dar esse sentido de som, de propagação de som, né? Eu lembro que quando foram botar o som na igreja, lá do São Bento, né, lá em 95, estavam tendo maior problema, porque encheram a igreja de como é que chama, de caixas, e dava aquele som horroroso. Aí teve que vir um cara, né, um engenheiro, e disse, não, tira tudo, só vai ter 2 caixas lá debaixo da cúpula. E resolveu todo o problema, e o cara trouxe isso, era engraçado, porque era um cara um engenheiro, que a gente tem sempre essa noção de que o engenheiro é aquele cara muito, né, que não vai passear na arte, e ele dizia, não, é porque a galera antigamente cantava lá em cima, o coro superior não era embaixo, era lá em cima. E é justamente... Olha o entendimento, né, Ronald? Olha o entendimento. E isso tinha 2 propósitos, Paula. O primeiro, você não via quem estava cantando, e a voz vinha de cima, é como se a voz estivesse no céu. Sim. Muito é fantástico isso, né? E aí você diz assim, a gente está falando de um homem do século XVII, 1600 e alguma coisa. E aí o ser humano hoje se julga o mais esperto, mais inteligente, mais sabidão. Mais tudo. Bom, então vamos seguindo. Então a razão vai dar lugar a essa visão mais emotiva, mais de inspiração. Essa inspiração que a gente está falando é do mundo interior mesmo. Então a inspiração como esse elemento da intuição, da emotividade, da subjetividade. Inspiração aí é algo bem ligado ao subjetivo, né? Bom, aí vem uma coisa que a gente já vem falando, eu vou passar a bola para Ronald, para ele só alinhavar, porque ele já passou por aí tudo, o Companheiro de Jesus, só não falou um pouco do Concílio de Trento, mas aí se jogue, Ronald. Bom, aí a gente tem a reforma protestante para a Igreja Católica, não usa muito o termo reforma, a reforma e sim a cisão, né? O termo protestante e a ideia de Lutero não era uma separação com a igreja, e sim reformá-la, assim como fez São Francisco, Teresa d'Ávila e outros que vieram antes dele. Mas dentro de um contexto de principados germânicos, eles achavam muito interessante ter um cristianismo que não dependesse do Papa e que não devesse muita coisa ao Papa. Então, você tem uma estrutura social que está crescendo, você tem as cidades crescendo, os burros, você está saindo da Idade Média, e aí vem as teses de Lutero desafiando a questão da igreja,
a igreja passa um tempo e vai, né, ter aí o Concílio de Trento. Como Lutero tinha abraçado uma teologia agostiniana com base em Platão, a igreja vai abraçar o Concílio de Trento com base em Tomás de Aquino, que tem Aristóteles. É sempre essa dialética, né? É sempre essa dialética. E aí, vamos criar a ordem dos jesuítas, do Inácio de Loyola, vai ser muito forte, porque, assim como a ordem dos dominicanos tinha sido na Baixa Idade Média, os jesuítas, eles vão abraçar a ideia de que são, né, aquilo que o nome diz, soldados de Jesus. Então, agora vão levar a fé como um desafio, que não é só um desafio religioso, mas é um desafio militar, né? Militar na questão de Jesus. E aí a igreja vem para as Américas, a igreja católica, se submete aí às coroas, né, até nas nomeações de seus religiosos, etc., e vai sofrer altos e baixos com essa questão ligada ao Estado, né? O Concílio de Trento, né, como todo concílio, é uma reunião, né, na denominação cristã, no caso católica, para rebater as teses protestantes, e a partir daí tomar novas ou velhas, né, posições para se pensar algo novo, né, o que na igreja geralmente se chama de adornamento, trazer para o novo algo antigo, né, e tem uma coisa muito... Bom, de novo, Ronald, eu estava deixando ele falar, mas ele, daqui a pouco ele volta, então ele estava exatamente falando dessa ideia, né, da Igreja Católica em relação ao Concílio de Trento, ao avanço do protestantismo na Europa, e como essa contra-reforma é exatamente uma ação para impedir que o protestantismo se alargue. Então, a Companhia de Jesus, já que ele já estava no Concílio de Trento, ele já deu essa noção, a Companhia de Jesus, que foi aí criada por Inácio de Loyola, que é um espanhol, traz exatamente esses jesuítas para essa busca dos novos fiéis nas Américas, não é? No caso de toda a América Latina, você tem a América Espanhola, o Brasil é esse lugar que foi colonizado pelos portugueses, e com uma educação voltada para a catequese. A educação é a catequese é uma forma de educar. É importante que a gente diga que muitos desses jesuítas, gente, foram responsáveis pela manutenção, não é, de algumas comunidades indígenas. Muitos jesuítas contribuíram muito para que comunidades indígenas fossem mantidas, para muitos dialetos indígenas, para que muitos dialetos fossem registrados, foram feitos dicionários em tupi, e isso aí a Companhia de Jesus fez de uma forma louvável, tá certo? A gente tem que trazer isso, porque eu acho que tem uma visão muito equivocada de que houve só um processo de dizimação. Não fosse o trabalho dos jesuítas, essa dizimação teria sido muito pior do que foi. Sim, meu amigo. São duas coisas bem controversas, né, na história do catolicismo, porque muita gente bota na conta do catolicismo uma coisa que, como se fosse, eu digo sempre que generalizar as coisas é um grande absurdo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem toda essa colonização que comete absurdos com os povos nativos, com alguns religiosos encabeçando, você tem outros que estão dizendo não. E a figura do Manuel da Nóbrega, do padre José Anchieta, e mais à frente do padre Antônio Vieira, dos jesuítas, foram de uma contribuição muito importante para esse momento. Inclusive, os jesuítas vão pagar caro no segundo momento, que eles vão ser expulsos, até porque a língua geral não era interessante para a coroa, que a gente falasse aqui outro tipo de língua, né, que misturasse o tupi, guarani, o português, e aí a obrigação do português, etc.
mas há momentos em que os jesuítas tiveram essa contribuição muito grande até para a educação também e tal. E aí a gente vê muitas vezes, assim como também no processo de escravidão, você tem, até o Laurentino, né, fala da questão da igreja e religiosos se colocando ali na compra e venda de escravizados, mas também tinha ali aqueles que estavam dizendo isso não é correto, isso e tal. Então, assim, há uma... É aquela coisa, por exemplo, hoje, quando a gente fala de cristianismo, de protestantismo, de evangélicos, católicos, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande para não ter uma generalização em relação a coisas, tanto boas quanto não boas, né? Então, o papel da Igreja Católica foi um papel de levar essa fé de forma decisiva. Teve um momento de aculturação, que é o momento que eles chegam, mas depois vão caminhar, principalmente os jesuítas, para essa contribuição, como a Paula falou, né? Gramáticas, dicionários, etc. Proteção, né? Porque se com ele estava ruim, sem eles ficaria muito pior. Houve uma proteção. O filme A Missão é bem interessante nesse sentido, muito forte e muito verídico, né? Que traz aí com muita força. E aí vem as características, né? Quando a gente, e isso é uma prática minha e de Ronald, a gente pensa de forma muito parecida. Não adianta a gente ficar aqui só lendo o slide, a gente quer criar em vocês uma visão mais profunda e mais crítica. Então, em alguns slides, você percebe que é uma retomada de coisas que a gente foi trabalhando, não é? Ao longo da nossa discussão. Então, a valorização da emoção já ficou bem clara, a fé deveria ser atingida através dos sentidos, foi uma coisa que a gente trabalhou o tempo todo com vocês nesse bate-papo inicial, que não é tão inicial assim mais. Muitos efeitos decorativos, porque o barroco é pautado também no exagero, e o rococó ainda vai ser mais exagerado ainda, né, Ronald? A associação entre a escultura e a arquitetura, porque, na verdade, o que a igreja é? Em si é uma arquitetura. Só que dentro tem a escultura e a pintura. Então, no mesmo espaço, daqui a pouco você fala um pouco disso, Ronald, você tem as três coisas. E dentro destas igrejas, porque a arte barroca é uma arte muito ligada à religiosidade, embora até você tenha aquela escultura daquela casa barroca, não era o normal, o barroco estava muito ligado à religiosidade. Então, você não vai ter assim, por favor, você pinta aqui a minha imagem estilo barroco. Não existe isso. Você pode até ter uma pessoa extremada que queira, sei lá, divinizar a sua imagem, mas isso não vai contar para a gente aqui, porque é uma estética muito atrelada à religiosidade, eu diria que quase na sua totalidade ligada à religiosidade, e que está no momento de cisão, de ruptura e de dualidade. Por isso, na pintura, essa relação entre claro e escuro, luz e sombra, na música, essa ruptura que a gente falou de sobe, daqui a pouco calma e vai, e te dá um sustinho, você dá um pulinho, e essa pintura bebendo no Renascimento, com esses efeitos ilusionistas, que o Renascimento fez muito bem a partir da perspectiva. Com você, amigo. Vamos lá, jogue tudo. E é interessante você falando, né, da pintura, escultura, música, não é? Havia uma leitura, que era a leitura sagrada, então eles estão ali em todos os aspectos, né, do que você poderia trazer à arte. E aí, trazendo essa noção de perspectiva, eu tinha comentado antes, olhe como essas colunas vão levar a igreja acima da própria igreja, como se estivesse subindo mais ainda, e lá em cima o céu aberto, em que anjos, né, sobem e descem até Deus, né? Essa é uma ideia muito forte da questão barroca, essa lembrança, né? E tem um lado que o barroco, de um modo geral, traz, até a própria literatura, né? Que é um alerta meio ao cara que está usando a ser racionalista demais, a ser empirista demais, a ser protestante. Cuidado, você está saindo da mãe, da mater ecclesia, aquela que é, né,
desde o início é a católica, é a universal, é a primeira, então é uma forma de catequese muito contundente. Essa noção, por exemplo, você falou da igreja lá do Senhor do Bonfim, na igreja tem algumas pinturas laterais que, ao mesmo tempo, tem lá algumas pessoas morrendo, e aí tem um anjo em cima, mas tem um diabinho pintado embaixo. Essa lembrança, né? Olhe, cuidado, sabe? Que, ao mesmo tempo, está trazendo essa coisa do divino, e isso é muito forte, mas também está lembrando da questão do pecado, do inferno. Então, é um diálogo muito interessante. E isso muito uma coisa do contraste, o claro, o escuro, o movimento, que, como Paula falou, no Rococó, a cena vai ficar mais forte. Mas a gente não pode esquecer que isso é uma forma de marcar uma presença, de que a igreja ela é algo que tem uma dimensão, né? Você vai ter isso lá no século XX, mas os papas usavam uma coroa com 3 andares, né? Era a ideia do poder terreno, o poder católico e a direção do divino, né? Então, tinha essa ideia de que a igreja era São Pedro, e São Pedro tinha as chaves do céu. Então, ela vai trazer muito essa noção. Olhe, né? Eu vi uma propaganda pouco tempo atrás, que é uma internacional da Igreja Católica, e chamando assim, filhos, voltai à igreja. Eu lembrei muito de uma coisa, né? Que é essa coisa de, olhe, volte para a mãe, né? E tal, que é uma discussão de um momento que é um momento pós-Trento, né? Por exemplo, como é que chama? O catecismo tridentino aqui, e ele é bem assim, nessa perspectiva de ensinar, de trazer a fé, mas com uma percepção muito barroca e muito incisiva da coisa do que é a fé, do que é o pecado e tal, sabe? Não é como o atual catecismo, que é muito mais a convenção, o amor de Deus, aquela coisa agostiniana, é uma coisa mais severa, né, que a gente chama de mais tradicional. Tanto é que o Concílio de Trento vai ficar marcado como um concílio tradicional. Quando vai ter o Concílio Vaticano II, década de 60, começa em 1962, termina em 69, vai ter um problema aí de alas conservadoras da igreja que não vão aceitar, que são chamados tridentinos, graças a esse concílio aí, contra a reforma, né? Eles vão se autodenominar de tridentinos. Hoje até os tridentinos reclamam aí, mas não acham muito espaço, né? Mas parece que a igreja teve também uma necessidade de passar, nas últimas décadas, por mudanças para se manter, é uma questão de sobrevivência, né? Quando eu vejo você dizendo assim, voltem, né? Voltem à mãe, voltem à sua casa. É a mesma mensagem lá do passado, só que a ferramenta muda, né? Porque você hoje Você tem hoje os padres com redes sociais e você tem uma renovação que começou com a renovação mesmo, o nome, renovação carismática, né? A gente tem dentro da igreja, tem a renovação carismática, tem uma ala conservadora que tenta voltar, mas de outra maneira, e tem um pessoal mais, assim, voltado à questão litúrgica, que não chega a ser nenhum nem outro, né? E é interessante, porque você vê grupos jovens, assim, dentro da mesma igreja, bem distintos, né, das perspectivas, alguns mais conservadores, A renovação carismática, ela tem um lado moderno, mas ela é muito conservadora em outros aspectos, né? Sim, não tem dúvida. E você vê uma ala que surge, que agora está muito forte de novo, graças a toda essa discussão contra o comunismo, reapareceu com muita força a teologia da libertação. Né? Sim. E estava meio que esquecida. Então, mesmo, ela foi muito forte nas décadas de 80, 90, bem forte mesmo. Bem forte. Aí deu uma arrefecida, né? E depois deu. A renovação carismática tomou esse espaço, mas agora com toda essa fala contra o socialismo, com toda essa fala, muitas vezes, mais conservadoras do cristianismo de um modo geral, você está vendo aí ressurgir aí a figura do Frei Beto, que mora em Cuba, a figura do Leonardo Boff, que é um dos grandes mentores da teologia. Outro dia eu até assisti uma palestra do Leonardo Boff, um lançamento de um livro,
E assim, sempre muito lúcido, né? O Leonardo é um sábio, é um Ele cara é de uma muito amigo do lucidez. Leloup, né? Ele é muito amigo do Leloup. É. Então, assim, eu acho que eles estão parecidos na fala, na expressão, só que o Boff é bem mais velho, né, do que o Leloup. Ele é mais velho e o Leloup é da Igreja Ortodoxa, então ele traz alguns traços dessa coisa oriental que, querendo, muda bastante, né? Muda. E eu acho que, bom, enfim, são duas grandes figuras, mas com E linguagens. sabe que os dois são bem para frente, mas com perspectivas totalmente diferentes. O Leonardo Boff com a teologia da libertação, o Leloup com essa coisa terapêutica antiga que ele traz como nova, né? Exato, desde os terapeutas do deserto, exato. Bem junguiana para fazer bem junguiana. Bem assim, vamos para o caminho da individuação. Né? Olha aqui, a teologia mística do Dionísio Areopagita, Leloup. Eu estava aqui me distraindo. Tá? Essa semana eu até peguei um dele aqui, eu estou nele aqui, ó. Amar apesar de. Não, esse dele é fantástico. Ele é espetacular. E são livros que são fáceis de ler, de entender, e de você dizer, pô, que cara é esse, né, velho? Ele tem um jeito de escrever que te arrebata. Porque você não tem o menor trabalho de compreender. Eu acho que ele precisa dar umas aulas, inclusive, para o Churran. Podia dar umas aulas para o Churran. O Churran é um pouquinho mais... Churran tem uns livrinhos pequenos que, nossa senhora... Maria, parece que é Louis Spector dizendo que A Hora da Estrela é uma novela e todo mundo dizendo que é romance, né? Vamos lá, então a pintura barroca, gente, está aí, a gente falou, é o contraste. Basta vocês olharem. Olhem. Não precisa você querer pensar nada, só olhe. Perceba com o seu olhar. Enxergue. A coisa que mais você vê são feixes de luz. Olha aí, assim, ó. Parece que a luz está... E, inclusive, tem uma falha que é física aí, porque a luz chega e ela tem que se espalhar. No quadro barroco, ela não se espalha, né? Ela é bem no teatro, ela vai em cima dos... Não, ela ilumina os principais, mas... É muito interessante, porque você olha, por exemplo, as carecas, né? Esses 3 primeiros que estão de pé. Você vê as carecas iluminadas. Aí, na figura que está sentada na cadeira, a luz bem forte. Na Virgem, que é o elemento central aí, olha a luz, olha o vermelho. Aí, né? Mas olha a atmosfera, o entorno, o contexto. Gente, é fantástico, é muito bem feito. Aí vai me dizer, Ronald, que essa técnica é medieval. É medieval? Não. Isso aí você tem todo o movimento aí dos panos, toda a noção de profundidade, toda a expressão que já vai caminhar para mais coisas aí no futuro, né? E toda essa... Você vê que assim, se você fica olhando, parece que tem poucas cores, né? Você olha assim, você diz assim, é laranja, é marrom... Que ilusão, né? Que ilusão. Mas como eles dão esse trato, esse movimento, esse sentimento, é muito forte isso, né? De você conseguir passar essa emoção. E o barroco ele é genial nessa coisa da emoção, principalmente dos santos. Por que os santos? São as referências da Igreja Católica. Sim. Né? E isso é uma catequese muito forte, né? Sim, aí tem uma aula, se souber conduzir, e esse é fabuloso. Olha o jogo, se você comparar esse com esse, o jogo de luz aqui ainda é mais intenso. Sim. Muito mais intenso. E tem uma coisa que eles abusam de algumas cores e parecem do nada. Por exemplo, olha esse verde aí, que sabe de onde veio esse verde aí, de uma hora para outra. E, ao mesmo tempo, essa luz que é muito intencional, não é uma luz física, é uma luz do teatro, né, que está ali direcionando para coisas, né? Parece que são vários, né? Eu não sei o tempo. E assim, fica uma pergunta, Ronald, de onde vem essa luz, né? Porque não tem origem, ela está aí. Sim. Né? Sim. E lembrando, gente, que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Só para vocês terem essa representação, porque tem gente que fica perguntando, né? Ele tem... Na verdade, você tem 3
tipo de cruzes na igreja que as pessoas não entendem muito. Os ortodoxos usam muito um X, que é a referência a Santo André. A cruz de Santo André foi tipo um X. A cruz de Pedro foi de cabeça para baixo. O Papa geralmente usa algumas insígnias que tem essa cruz de cabeça para baixo, e aí o pessoal faz alusão ao satanismo, etc. Não, é a cruz de Pedro, porque Pedro, quando foi condenado à cruz, ele disse: eu não posso ser crucificado igual ao meu Senhor. Então, pediu para ser diferente. Os caras dizem: já que vai ser diferente, bora colocar ele de cabeça para baixo. Então, tá aí, né? Um martírio. Se ser crucificado já é uma coisa dolorosa, conseguiram aí. E geralmente aparece uma coisa da mão, né? Esse prego na mão. Não era na mão, era aqui embaixo. Sim. Se colocasse na mão, rasgava. Rasga, com certeza. Né? E é muito doloroso. A morte de cruz era uma morte de muitas horas de tortura. Que coisa. Aí uma das expressões maiores do barroco é o Caravaggio, certo? Figura. Tem até umas pinturas de Caravaggio em algumas igrejas no sul, né? Umas igrejas barrocas no sul, e ele realmente é impactante. É porque dá uma... As pinturas de Caravaggio têm um realismo muito forte, que até vai de encontro ao que a gente fala de barroco, né? A gente diz, são muito realistas, mas, ao mesmo tempo, o barroco é essa efetivação da subjetividade. O Caravaggio tem um talento muito forte, né? Até as rugas, quando você olha a ruga aí desse que está segurando as pernas, né? Olha a ruga da testa dele, que coisa perfeita. A veia, né? No braço ali, né? A veia, ele é de um realismo. E de onde vem esse realismo? É da Idade Média? De novo? A gente nunca vai, né? Outra pintura que aparece muito lá no mosteiro, tem muitas que tem essa caveira, né? Que é o Meditatio Mortis, né? Meditar sobre a morte. E você vai ver isso, né, nas pinturas do Caravaggio, que traz esse realismo, né, expressar o que está acontecendo e também trazer o pensamento, a coisa metafísica, né? E você trazer para aquele momento o sentimento, a dor, a reflexão e a contemplação, né? Sim. Ainda tem a questão aí de pensar a efemeridade da própria vida, né, Ronald? Porque é muito difícil a gente falar hoje. Eu acho que um dos grandes problemas que a contemporaneidade trouxe é pensar a ideia de felicidade de uma maneira muito... da gente ficar escravo nisso que o Schopenhauer traz, né? O cristão, ele tinha essa coisa de que a felicidade, né? A gente usa as 3 palavrinhas, né? Que é a letícia, a alegria. Félix era um estado de satisfação ou de realização, mas o Gaudeamus era o cantar dos santos no céu, que seria a verdadeira Sim. felicidade, só existe numa dimensão lá, e não na nossa, nessa precariedade humana, né? Então, a gente tem que pensar nessa precariedade humana. Somos pó retornaremos. Então, é um diálogo teológico, assim, incrível. É pena, sabe, Paula, que hoje as pessoas tenham reduzido toda a discussão teológica, toda a questão mística, a coisas muito simplórias e agressivas, que não tem nada a ver com estudar essa... que era pensado para a contemplação. Claro que a gente está vendo aí o poder, a dominação, mas esses artistas, muitos deles transcendiam mesmo. Sim, né? De verdade. A arte era uma forma apenas de você demonstrar essa transcendência, né? É muito difícil a gente pensar um cara que faz um negócio desse, que é mero trabalho. Eu pintei aqui, mas antes disso tá aí, vivia dentro dele, né? A arte tem isso, né? Quando eu assisto a um filme, eu penso assim, pô, como é que o cara tinha isso dentro dele? Eu assisto o Avatar e penso, como é que o cara tinha esse avatar dentro dele? Porque tem. Um filme em si é apenas a concretização do que estava no plano, né? É o Niemeyer. Quando eu penso em tudo que Niemeyer construiu, eu fico pensando assim, esse cara tinha tudo isso dentro dele. Que mente é essa, né? Que loucura é essa? Porque é muito lindo. E a gente está muito numa época de só olhar e não perceber essa transcendência, né?
Então, eu acho que é uma oportunidade quando a gente mostra o Caravaggio e diz assim, olha o que ele faz, olha isso, né? Olha os efeitos que o cara põe, isso é muita técnica, isso é muito estudo, isso é muita física também, metafísica e transcendência. A escuridão ao fundo ressalta que está aqui na frente. É fantástico. E você falando... E a caveira, e o detalhe, a caveira está no claro, está em cima do claro, e não no escuro, sabe? Uma ideia de tem que ser vista, a morte está aí, ela tem que ser pensada. E há um paralelo, né, da cabeça do santo com o crânio aí. Sim. Muito fantástico. Então, os efeitos de iluminação, está sendo dito aí, utilizados por Caravaggio, recebe o nome de tenebrismo, e é um dos primeiros artistas a retratar em suas obras cenas bíblicas menos expressivas, retratando o cotidiano da vida de Jesus. Na verdade, você tem o Caravaggio, quando ele aparece em prova, é muito mais uma cobrança da técnica do que exatamente do conteúdo do que ele está pintando, viu, gente? Porque as técnicas do barroco são representativas, tá bom? Aí tem o Rembrandt, você quer falar alguma coisa dele, que segue também as mesmas tendências, né? Só que o Rembrandt já vai para uma noção mais de um barroco que já pensa a reflexão, já, né, saindo um pouco de um cenário religioso para um cenário antropológico, antropocêntrico. Eu estava vendo você falar aqui, eu lembrei, né, como é que o cara tira isso dentro dele, a fala do Michelangelo quando ele termina de esculpir, né, aí perguntam como é que ele fez aquilo, ele disse, já estava aí na pedra, eu só fiz tirar da pedra, né, Sim. Essa coisa do artista. Então, você tem um quadro aí, que é o quadro da anatomia, e esse quadro, ele traz um poder de uma coisa que pouca gente sabe. Antes desse período, era proibido para as 3 religiões, né, que são as mais importantes em relação à questão do Ocidente, que era o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, abrir qualquer corpo, né? Era uma profanação você abrir alguém para fazer uma cirurgia e num corpo, né, mesmo ali um cadáver, não se fazia isso. E aí vai caminhar para esse estudo da anatomia, que vai cada vez mais conhecer, etc. Então, você tem aí, eu uso essa imagem muito para falar da questão do renascimento a partir do Descartes e do Francis Bacon. Por que eles representam essa nova tendência para a questão ciência, né? A gente já está num outro momento aí da transição para o que vai aparecer. Massa. E assim, quando eu falei técnica, quando eu falei que segue a mesma tendência, é a questão técnica mesmo. Repare que o jogo, agora é bom vocês perceberem realmente a diferença de conteúdo. Você olha uma pintura dessa, você olha dessa, né? Sim. E aí a escultura, o que vai ser diferente, né? O contexto é o mesmo, a temática religiosa vai seguir o mesmo processo, os excessos, que são típicos do barroco, não é? Então, a gente vai mudar, na verdade, quando você fala em pintura e escultura, a mudança é lógica, um vai usar tinta, tela, o outro vai usar mármore, não é? E você vai ter a expressão da dramaticidade, que é onde vem a emoção, e, ao mesmo tempo, o excesso de detalhes. Eu acho essa escultura do Bernini fantástica pelas vestes. Se você olhar aí, não é? A santa, olha as vestes, olha a expressão facial, não é? Olha como ela se mostra. Isso é bem barroco, né, Ronald? E tem uma diferença, assim, né, das imagens, das esculturas barrocas, que a preocupação não é com a anatomia das esculturas, como é no Renascimento, né? Você vê lá, Michelangelo tem uma precisão ali, porque ali está lembrando as esculturas greco-romanas. Aqui você tem uma preocupação com o movimento, principalmente com essa coisa da elevação. Essa escultura mesmo é o êxtase de Santa Teresa, né? Com a santa também, que passou até por um processo de inquisição. Uma mística que dizia,
né, tem relatos que ela chegava a levitar no momento lá da... Então, a Inquisição chamou ela para conversar, para entender, né? Entender essas coisas que o povo não entendia. E há sempre essa dramaticidade, há sempre essa coisa, como Paula falou, né? Os detalhes aí são muito fortes, e principalmente essa coisa que parece o vento, o movimento nas vestes, que é justamente trazer essa ideia de elevação, né? Aí aproveita que você está falando disso e o dourado aí nas imagens, né? Sim. Os entalhes, né, esses entalhes em ouro, é engraçado que eu estava vendo um barroco em muitas igrejas na Alemanha, e tem muito barroco que não é de madeira, né, é só alguns detalhes de madeira no dourado, sobre o mármore, né, traz uma diferença assim, muito grande desse barroco, que trabalha mais o mármore. A gente trabalhou muito aqui nas igrejas os entalhes, né? E esses entalhes são de uma riqueza muito grande e que não tem em todo lugar do mundo. Outro dia eu estava conversando com um aluno e ele me perguntou por que um cara lá da França, da Itália, vem para o Brasil, muitas vezes preocupado em conhecer igreja, já que lá tem igrejas mais antigas, etc. Eu digo, olha, aí você tem dois aspectos. Um aspecto que não é conhecer o lugar, não importa se a cultura é mais, né, é recente em relação à produção artística, mas em cada lugar vai se imprimir algo daquela cultura. Sim. Bom, Ronald travou, e o que ele estava dizendo é muito importante, e a gente está fechando, vai falar de arquitetura barroca, mas é muito importante o barroco ou qualquer outro movimento mudam de lugar para lugar porque absorvem, era isso que ele estava falando, é muito importante, elementos da cultura local, tá? Você tem a essência do movimento que se mantém, que segue, tá, em todos, mas você tem aspectos da cultura barroco no Brasil, inclusive quando o Aleijadinho, e eu tenho certeza que ele iria falar do Aleijadinho, mas a gente depois vai falar um pouco disso, faz toda a escultura e a arquitetura barroca em Minas, observe que ele esculpe Cristo de uma outra maneira na madeira, não é o mesmo que está esculpido em outras igrejas barrocas no mundo e até mesmo no Brasil, não é? Então, lembrem-se do que eu falei em relação à arquitetura. A arquitetura barroca é a estrutura, mas que é constituída com pintura, com escultura, tudo dentro. Meu amigo, eu já estava aqui no slide que a gente vai fechar a aula, mas eu queria que você concluísse com o que você estava dizendo, que o barroco de cada local pega traços da cultura local, e eu estava dizendo que isso é muito claro com o Aleijadinho no Brasil, né? Sim. E engraçado que tem, vou falar uma coisa que muita gente vai ficar assim, mas como? No Brasil tem barroco que muita gente vem de fora estudar, não é? Inclusive Salvador, assim, né? Salvador, aquela região de Ouro Preto, principalmente, né, que a gente vai falar de Aleijadinho, e isso não é uma coisa assim que a gente, porque não é porque o Brasil não tem igrejas com 1000 anos, que não quer dizer que o que foi construído aqui não se tenha um valor cultural, artístico muito grande. Sim. A gente não estuda arte dessa maneira, não é um estudo arqueológico, né? É um estudo antropológico, que quando a gente fala, né, porque fica muito essa coisa que é mais antigo, não é bem por aí. A arte, para entender a questão do tempo, ela transcende a arte. Tem que ter tempo, exato. Bom, e aí tem a arquitetura, né, Ronald? A arquitetura barroca, quem mais representa e melhor representa essas formas da Contra-Reforma, né? A manifestação religiosa da Contra-Reforma, inclusive pela grandiosidade, né? As catedrais, os monastérios, com essa grandiosidade de Deus, que a gente já viu lá no Gótico, não é? Com um objetivo que é muito parecido de trazer essa grandiosidade, e a Contra-Reforma revisita.
A história é muito cíclica, né? De qualquer pessoa, se ela não se terapeutizar, ela vai repetir os ciclos. E, do ponto de vista dos períodos, a gente tem a mesma coisa, né? O indivíduo repete ciclos, a sociedade repete ciclos, as instituições repetem ciclos. Então, a igreja vai, aí sobe, aí desce, aí para subir, vamos fazer de novo. Então, você tem realmente igrejas enormes, ou enormes, não só no tamanho, que a gente acabou de falar da igreja de São Francisco, mas na grandiosidade, na intencionalidade. Você faz uma igreja e põe um teto todo de ouro, isso é grandiosidade, independente do tamanho, mas no mundo existem igrejas barrocas enormes e de uma exuberância absurda, né, Ronald? Inclusive essa aí que está aí, né, que é a Basílica de São Pedro, que ela tem coisas importantes, né? Ela foi construída no lugar que era o Círculo Romano, e a gente fala muito do Coliseu, mas o Círculo Romano, onde mais, né, teve martírio de cristãos. Inclusive, está aí o túmulo de São Pedro, né? E você tem aí uma construção de 100 anos, né? Imagine o que é um século construindo algo. E é de uma coisa, assim, assustadora. Você entra nisso aí, não tem como você não se sentir pequeno, né? Porque a ideia é justamente... Né? Oi? Só para você ter ideia, essa imagem aqui é fantástica, essa imagem aqui do lado esquerdo. Sim. Olha o tamanho da igreja, embaixo você tem os carros. Sim. Olha esse ângulo, né? As pessoas... por exemplo, na igreja de São Bento tem 5 imagens de mármore Carrara. A mais leve dela pesa 3 toneladas. Só que no altar você acha aquela coisa ali, mas é uma coisa ali. E aí você tem muito mais. A altura disso aí, poucos prédios chegam. E aí vem outra coisa, como esses caras construíram algo numa época que não tinha tecnologia, né? Então era algo na mão. Né? Fantástico. E olha as colunas, né? As colunas ali gregas, no estilo coríntio, olha lá a base lá em cima. Aí você tem tudo, né? Romano, tem... E é legal, Ronald, porque a gente está trazendo um aluno para olhar isso depois que a gente percorreu tudo isso, né? Ele já sabe, se ele está estudando e prestando atenção, ele já sabe o que é uma coluna grega no estilo coríntio, ele já sabe o que é um estilo gótico, ele já sabe, um arco romano, né? Uma abóboda. Ele já sabe, ele já tem como olhar isso, o que é um mosaico, o que é um vitral, ele já vê e já... Se ele acompanha, velho, é fantástico, porque você vai a um lugar desse, é muito comum pessoas do Brasil visitarem Roma, visitarem o Vaticano. É outro olhar quando você der de cara com um negócio desse, né? Eu acho que essa é a verdadeira. Conhecimento só serve quando é útil. Se não é útil, é informação. Então, tire da sua cabeça, jogue fora, para não ocupar espaço cerebral com o que não serve. Né? Perfeito. Estando no fechamento, aqui a gente já começa a aula do nosso próximo encontro, que será depois do recesso, né, Ronald? Sim. Porque hoje a gente fecha o nosso primeiro semestre, na semana que vem a gente não vai ter aula disponibilizada e retornaremos na primeira semana do mês de julho, tá? Uhum. Porque entendemos, inclusive, que vocês vão fazer simulado, a gente já liberou o simulado tudo bonitinho, vocês estão agora num processo, já estão em fechamento de semestre, inclusive, e aí em julho a gente retorna e pega do rococó e vamos até lá, pensando romantismo, realismo, a gente chega até esse processo lá na frente, né, Ronald? Até a contemporaneidade, a fotografia e tudo mais, o cinema. Perfeito. Então, um abraço para todo mundo, bom recesso. Voltamos a dizer que qualquer coisa, estamos na escola para tirar a dúvida de vocês. Se sintam abraçados. Ronald, obrigado mais uma vez. Obrigado. Axé, e a gente se vê daqui a pouco na gravação do segundo ano. Valeu. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.